Hamihar, Aleixo, em Ashen. E também nós temos hoje que falar sobre o que está acontecendo. Houve queda de aeronave, vou tentar captar um pouco de luz aqui. Houve queda de aeronave, conforme havia visto, e na Bolívia, com 5 pessoas que caíram dentro de um lago, mas não sofreram nenhum tipo de represália maior. E agora nós vamos falar sobre, também teve terremoto 7,5 e nós continuamos, né? Vamos abrir aqui a palavra um minutinho para poder reverenciar essa força toda. Nós continuamos com o naufrágio ao sul. Não vejo América do Sul, vejo Sul, Ásia, praticamente, tá? Onde vai trazer grandes perdas e será por bote, por coisas também, perdas materiais a nível de navios, dentro de navios, embarcações, por bote, por coisas nesse sentido. Então vamos prestar atenção que é isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer, tá bom? Terremotos, abalos geológicos fortíssimos nesse sentido. E o sul, né? Cai América do Sul também. E pela linguagem que nós podemos ver pela grimetria. Então não deixa de observar a gente e seguir a gente no que a gente está propondo aqui. Agora nós vamos falar sobre a cabala do Asgoraparati, ou seja, Asgoraparati, que é a cabala do minimalismo. Então o minimalismo tem a ver com Deus, rapidamente, tem a ver com as coisas simples e as coisas mínimas, ou seja, Deus trabalha no mínimo, e o mínimo da criação, o mínimo da divindade seria Deus. E muitas vezes nós utilizamos Deus para o alto ego, para dominar outros povos como ego, ou seja, falando a palavra de Deus como alto ego. Deus não se denomina nessa maneira, nessa fação, e isso torna-se uma coisa, um instrumento de Deus com relação às pessoas, ou seja, a utilização de Deus nesse sentido. Porque na verdade, Deus não quer saber o que você faz ou deixa de fazer, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que nós temos o livre-arbítrio, todas as funções que Deus emana para mim, para você ou para qualquer pessoa, é a função de Ahavá, é a função do amor. Fora isso, Deus não se precipita a essa situação. E Amuná quer dizer fé. A fé humanute, que quer dizer arte. Então, nós voltamos a essa parte humanute, Amuná, que são palavras parecidas dentro da simbologia, da linguística, e elas são palavras férteis. Por quê? Porque elas estão ligadas à divindade. Moisés no deserto, rapidamente, ele teve um grande confronto. E nós temos o Pará, a mudar, ou seja, a cabra vermelha, onde é reverenciado nesse sentido na Bíblia até hoje, com os sacrifícios dados a Moisés e do bode vermelho, ou seja, o sacrifício primordial, e que é complementado até hoje, né, gente? Então nós entendemos que, nesse sentido, Moisés, fugindo dos amorreus, com a guerra dos amorreus, ele teve grande embate porque existia uma serpente. Essa serpente é indefinida, né? Que nós podemos entender que pode ser os Anunnakis nesse sentido. E essa serpente dominava as pessoas e fazia morte. Quem olhava para ela simplesmente morria. E aí Deus veio a Moisés e disse: não, você vai fazer uma serpente também, cria sua serpente. E assim Moisés criou com um cajado a serpente que ficou na fresta da sua cabeça. E para todos que olhassem para ele, trazia a vida. Então, segundo as inscrições, o que nos mata, nos eleva. É isso que Deus quer saber. Deus quer saber o quanto de benefício você pode trazer e o quanto de benefício você pode transmutar. Então, o povo judaico, ele transmuta aquilo que é negativo em coisas positivas, em coisas do bem. Independente. Então, Moisés criou uma serpente, veja bem, que essa serpente trazia vida. A dos Anunnakis trazia morte. E a de Moisés trazia a vida. E assim Moisés venceu a batalha com os amorreus, que significa que foi uma grande fração negativa, porque os amorreus todos tinham medo, porque eram povos idólatras e feiticeiros. E Moisés, não através de magia, não, através do que ele aprendeu dentro da simbologia, do que ele entendia. Ele praticou esse ato de extrema bondade e extrema felicidade. Então nós podemos entender que a arte está ligada com a fé.
Amuná está ligado com a fé. E o Manut está ligado com as artes. É a mesma coisa. Então, a arte de você fabricar a sua fé. A fé é aquilo que você tem dentro de si, independente do ego das pessoas. Ninguém quer saber se você tem seus defeitos, seus pecados. Todos nós temos e todos nós possuímos essa mesma situação e essa mesma definição. Mas nós não podemos deixar que outros usem isso como ego, como maçaroco de ego para cima dos outros. Então, eu sou privilegiado, eu sou isso, eu sou aquilo porque eu tenho Deus. É o ego, é utilizar-se Deus na frente para sobrepujar o ego. Então, isso tudo está ligado à arte. E a arte, conforme havia visto, imita a vida nesse sentido. E é parecida com a fé. Então, você ter fé simboliza que você pode criar uma força para você que traga a vida, ou seja, a reformulação, assim como Moisés, e assim como o bezerro, assim como o bode, a cabra vermelha, que é a cabra do sacrifício, que deve ser sem defeito algum, e colocada dentro dos sacrifícios. Mas apesar de todos os sacrifícios e todas as coisas, os morreus tinham muitas habilidades mágicas de feitiçaria. E Moisés aprendeu também com eles. Eu sou Márcia, médium, vidente, profetiza. Obrigada por sua atenção.